vamos então agora gravar esse vídeo, como é que eu posso dizer, uma visão jurídica da terrível situação que vive o país com relação a multas de trânsito. E além das multas de trânsito, temos as suspensões de CNH, que de presente ganhamos da presidente Dilma Rousseff, que disse que no último dia de mandato dela, isso tem que ser pesado, ela disse que ela não ia deixar para o governo Temer as ações que eram de importância para o país e que ela queria deixar que ela tivesse assinado, inclusive a lei do marco na internet, entre outras. E uma que a presidente considerou importante assinar é a lei que aumenta em 50% o valor das 50%, será que eu estou falando? 50% o valor das multas, e que transforma a penalidade de suspensão de 1 mês para 6 meses no mínimo, o que é absolutamente desproporcional. Tem que haver o princípio da proporcionalidade. Você não pode simplesmente agora, porque a pessoa tomou 5 multas de falta de segurança, ficar sem trabalhar por 6 meses com o veículo, né? E também agora você tem aí um deputado aí muito inteligente, por sinal, que está querendo fazer uma multa dizendo que agora é proibido o passageiro dirigir ao lado do motorista se bebeu. Tem que sentar no banco de trás, porque atrapalha o motorista e fica conversando, influenciando, como se a pessoa que sentasse atrás não influenciasse. Eu pergunto como esses farão para descer do carro, pegar um táxi e também influenciar o motorista de táxi, porque se for ver, na realidade não tem sentido essa lei. Aí teremos que andar de bicicleta. Se beber, dirige de bicicleta. Depois vocês virão com as multas de pedestre, que já está também sendo organizadas, as multas de pedestre. As multas de pedestre, aí vocês vão falar que não pode beber e andar de bicicleta. E também tem andar embriagado pelas calçadas, também não vai poder beber e andar. O negócio é o seguinte, é beber e ficar trancado dentro de casa. Ser assaltado, não pode ter arma, e é isso daí. Se der tiro no bandido, vai para o tribunal do júri e fica preso. Quer ter os direitos humanos. Ou seja, está ficando difícil viver no país, a não ser que os jovens que estão chegando decidam estudar bastante, e aqueles que são mais maduros enfrentem de maneira séria, trabalhando, estudando cada vez mais, para se lutar contra esse sistema nefasto sistema de trânsito no Brasil. É importante salientar para vocês que são alunos, que são meus ouvintes, que são alunos, muitos alunos de direito estão fazendo TCC, vendo os vídeos, temos advogados que vêem os vídeos, temos pessoas simples, pessoas que não têm estudo, mas que são trabalhadores, que usam o carro para trabalhar, estão se sentindo aviltados, pessoas que não me contratam e precisam de ajuda, pessoas que me contratam e precisam de ajuda igual, né? Essas pessoas podem se valer do conhecimento que é aqui dado de maneira pública para poder defender os seus interesses. Vamos então entrar no assunto que trata da questão do processo de trânsito. A questão do julgamento da JARE, julgamento da defesa prévia e julgamento defesa prévia, JARE e CETRAN. Por mais que os senhores aí do DETRAN, do CONTRAN e alguns funcionários do Estado e que exerçam cargos de eminência nos órgãos administrativos de trânsito, como Polícia Militar, que são órgãos fiscalizadores, JARES, CETRANs. Olha, quem estudou direito, sabe ciências jurídicas, sabe que um dos princípios basilares do devido processo legal é o juiz imparcial. O juiz imparcial é aquele que não tem interesse. Por que o juiz togado no Poder Judiciário ele é concursado? Porque ele sendo concursado, ele está imune a influências políticas e influências, interesses, né? Eu diria para você, interesse em adquirir cargo comissionado, por exemplo,
né? Por exemplo, aquele que é concursado, ele está ali por mérito, por conhecimento, ele passa por prova de títulos, entrevista, prova oral. Ele está ali porque ele conhece, não está ali porque ele vai defender o lado A ou B. Colocar o cidadão leigo também na banca julgadora, que são 3 lá no recurso da Jari, colocar o leigo, representante da comunidade, ao meu ver, também é uma aberração, porque ele também faz parte do lado do cidadão. Colocar funcionário do órgão estatal também fere a imparcialidade, porque ele está do órgão do Estado. Eu acredito que colocar o cidadão leigo ou colocar o funcionário do órgão público também fere a imparcialidade. Porque ambos vão puxar, tecnicamente, porque somos seres humanos, a sardinha para o seu lado. Olha, se o próprio juiz de direito, que é o juiz togado, concursado, ele pode se declarar impedido ou ser pedido a suspeição ou impedimento do juiz através do advogado da defesa ou acusação, quem está no polo da acusação na defesa pode suscitar o impedimento do juiz, ou o próprio juiz de ofício, sem provocação, ele pode pedir que seja afastado do processo, que se declare impedido. Ora, por que é impedimento? O impedimento é quando você tem interesse. Se você faz relação, tem parentesco, interesse, inimigo capital de uma das partes, você não pode, você tem interesse, você não pode participar do processo de julgamento. No Anajari, nós temos, pela lei, teria o representante da sociedade, o representante do órgão público, então você contaminou o processo. Você tem que colocar no recurso Anajari, no processo, para julgar pessoas imparciais. Nem o leigo do Estado é imparcial, nem o leigo da sociedade é imparcial, porque ele vai sempre ficar do lado da população, que é vítima da indústria do recurso. Tem que ficar ao lado do agente, um representante do órgão de trânsito, que é autor, ele já vai puxar a sardinha, evidentemente, para o lado do órgão de trânsito que aplicou a autuação. Não adianta falar que não vai, porque nós somos seres humanos e nós temos essa tendência. Por isso que o ordenamento jurídico já diz que o juiz não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial. Então, nesse sentido, nós já sabemos que esse processo é tudo figurado. É tudo figurado. A multa é aplicada, aí você tem direito a recorrer. Mas a gente já sabe que o recurso não tem como provar. Tem que fazer contraprova, mas não tem como fazer contraprova de algo que é prova impossível. Não tem como eu provar que estava de cinto. Não tem como eu provar que estava com o farol ligado. Não tem como provar que eu não estava usando o celular. Não tem como provar que não estava lá. Muito difícil, que às vezes a gente fala, eu não estava lá, mas vamos dizer, você não estava, mas o carro estava emprestado para outro. Então 99% não tem defesa, é tudo prova impossível. Mas o autoritarismo, a falta de publicidade, porque a gente não sabe quem são os julgadores. No acórdão do Tribunal de Justiça Estadual Judiciário, quando você vai para a segunda instância, vai para o Tribunal de Justiça, que é na capital, nós temos 3 que vão fazer o julgamento, 3 desembargadores. Às vezes o voto de 2 vence o voto de 1. Eu posso entrar com embargos infringentes e querer discutir o voto que foi favorável. Tem os embargos de declaração. Às vezes a decisão, a sentença, ela é obscura, ambígua ou omissa. No caso administrativo, eles não permitem a gente saber quem está julgando. A norma diz, o Estatuto da Jari diz que o julgador que vai julgar não pode ter pontos na carteira. Nós não sabemos quem é o julgador. Não podíamos suscitar incidentalmente no processo se pedir a suspeição do julgador por imparcialidade, por pontos na carteira e demais problemas. Não sabemos quem é tecnicamente o juiz natural no processo administrativo. Tem que ter um juiz natural. No processo administrativo tem que ser, não precisa ser juiz, mas tem que respeitar o devido processo legal. Ora, se o direito administrativo é prescrito pela Constituição, direito constitucional, e está junto com o direito constitucional, a gente tem que respeitar o devido processo legal. Então nada é às claras. O julgamento é feito sem transparência, sem motivação, sem fundamentação. Não cabe embargos infringindo, não cabe embargos de declaração, não cabe agravo, não cabe prova oral, testemunho oral, não cabe perícia, não cabe nada. Aí julgado, a gente não sabe quem julgou, viu o carimbo, aí você recorre ao CETRAN. Para você recorrer ao CETRAN, você teria que ter a fundamentação da decisão da Jari. Você não tem. O que a pessoa faz? Repete o mesmo recurso. Mas recorrer não é manter a mesma defesa. Recorrer é atacar ao julgamento. Quando você é julgado, o juiz no Poder Judiciário, ele tem um relatório, ele faz um esboço de tudo que aconteceu do processo,
Ele até às vezes, durante o processo, faz um saneamento, esclarece os pontos que são controversos e controversos. Ele faz na sentença um relatório sucinto dos fatos. Ele reescreve tudo o que aconteceu. A acusação falou isso, a defesa falou aquilo, foi trazido isso, foi interrogado isso. Tá? No final, decido. Aí prolata a sentença. Na sentença, ele vai dizer por que ele sentenciou. Baseado em que lei? Por quê? Baseado em quê? Olha, se eu vou apelar, eu tenho que ir contra a fundamentação. Apelação contra uma decisão não é repetir a defesa para a próxima instância. No Poder Administrativo, você perdeu o recurso, você pega a mesma defesa e joga na CETRAN. Isso daí não é processo de recurso. Recurso é atacar a decisão. Não é mandar de novo julgar o que já foi julgado. Você entra com a defesa prévia, não foi acatado. Ah, tá, você vai para a JARE. Aí você faz o recurso à JARE. Você tem que ter toda a fundamentação para você recorrer ao CETRAN com base atacando aquela fundamentação. Você ataca a fundamentação. Olha, a fundamentação está errada, então quero recorrer para o CETRAN. O que o Brasil, o sistema no Brasil hoje é feito? Você entra com uma defesa na JARE, perdeu, pega a mesma defesa e joga o CETRAN. Isso chama-se reavaliação. Reavaliação de defesa é uma coisa, recurso é outra. Então isso é tudo uma falsidade para enganar as pessoas, para se faturar bilhões e se pagar provavelmente o que não sabemos que é feito com dinheiro também. Ou seja, o sistema brasileiro de trânsito é uma vergonha. Ricardo Adam, multiradar.com.br é o meu site. Agradeço se compartilhar e curtir o vídeo e fazer os seus comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.